Olá, e esse é o segundo episódio do podcast Papo Calcinha, com parceria paga hoje pela Connect, Internet Sem Limites, há mais de 12 anos no mercado, com ultra velocidade e qualidade, com um atendimento diferenciado aos seus clientes, que é um atendimento humanizado. E a convidada de hoje é muito especial, ela mora no meu coração. Obrigada, é recíproco. É a doutora Olga Goiana. E a gente se conheceu, vou contar a história de como foi que a gente se conheceu. A gente se conheceu no HGF, de uma maneira bem despretensiosa. Sim, na copa do HGF, Sim, tomando café. no intervalo de um plantão, basicamente. E aí a gente trocou algumas palavrinhas, poucas palavras, e o tempo passou e de repente a Olga estava na minha mesma turma de mestrado lá na Unifor, tipo do nada, Uhum. e a gente ficou no mesmo grupo e ficou juntas para fazer um trabalho. E aí eu disse: "Tá bom, Deus, já entendi, é pra ela ser minha amiga", Uhum, com certeza, e hoje somos amigas. com certeza. E é um prazer ter você aqui, Obrigada. inenarrável mesmo. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E antes da gente iniciar o nosso tema de hoje, Olga, eu Uhum. queria que você falasse pra gente quem é você? Bom, eu sou Olga, sou mãe, sou esposa, sou ginecologista, obstetra e, dediquei muito tempo da minha formação. Especialmente a questão da fertilidade, da saúde reprodutiva das mulheres. E a gente sabe que quando a gente fala de saúde reprodutiva, a gente está falando de um mundo de coisas, né? Não só de ovário, de óvulo, mas da saúde da mulher como um todo, inclusive da saúde psicológica, Sim, né? Então, foi um prazer encontrar pessoas que também tinham esse mesmo interesse, né, em saúde feminina, em saúde reprodutiva pelo caminho. sim. E aí a doutora Olga depois vai falar pra gente essa definição de fertilidade, né? Sim. Uhum. E eu tive que estudar um pouquinho mais sobre esse tema. A minha curiosidade me levou a me estender mais um pouquinho, Uhum. e eu fui em busca não somente da definição, Sim. mas do significado dessa palavra, fertilidade. E no sentido literal tem dizendo que é a qualidade do que é fértil. Uhum, No sentido figurado, é a capacidade de ser original, criativo, inventivo, faculdade de produzir uhum, criativamente. E isso, Olga, me levou a pensar em Deus, uhum. porque como ele é perfeitamente fértil Sim. e nos faz assim também. Se a gente for parar para pensar, existe no mundo algo mais criativo ou inventivo do que um ser humano gerar outro ser humano com Outra tantos vida, detalhes? sim, Unir esses 2 DNAs, né, o DNA do pai com o DNA da mãe, 50% de cada, e sim, sair um ser novo, né, com perfeito. certeza. É. Então eu meio que quis trazer não somente uma definição, mas também um significado para dar o pontapé inicial para a gente Uhum. começar a falar de ciência e de conhecimento. Perfeito, Então, pensando nessa fertilidade feminina, quais certo. as chances de uma mulher ser fértil? Então, né, a Organização Mundial da Saúde, ela define como infértil aquele casal que, depois de um ano inteiro de tentativas, né, tendo as relações sexuais de maneira regular, sem uso de qualquer método que possa atrapalhar a concepção, não atinja a gestação. E aí é estimado que cerca de 15% dos casais, após um ano de tentativa, não cheguem numa gestação, né. Então seriam 15%. A gente sempre fala hoje, não só em fertilidade feminina, mas a fertilidade conjugal, do Do casal, casal. porque são muitos fatores envolvidos, né. Inclusive antigamente se acreditava que a mulher era responsável pela maior parte dos casos de infertilidade, hoje a gente sabe que isso não é verdade. 35% mais ou menos dos casos a gente encontra fatores exclusivamente femininos, 35% dos casos masculinos, 20% dos casos ambos e 10% são aquelas causas que, infelizmente, muitas vezes a gente não consegue identificar, O né? porquê, né? Por motivos assim que a gente chama na medicina de idiopáticos, que a gente não consegue explicar bem, Não tem uma talvez não, causa definida. não tem uma causa definida, mas talvez no futuro, com o avançar dos estudos, né?
Então, cerca de 85% das mulheres vão conseguir a gestação sem o auxílio de nenhum Naturalmente. tratamento, naturalmente, no primeiro ano de tentativa. Certo. Algumas vão levar um pouco mais de tempo ou vão necessitar da investigação, do diagnóstico e do tratamento, da ajuda da especialidade, né? Uhum. Aí sabendo agora, assim, dessas chances, não é tão fácil quanto parece, pelo que eu tô entendendo aí, porque Não, 1 ano, e aí só isso, depois de 1 ano é que a gente você começa a ter uma preocupação de buscar, investigar se há algum fator isso. ali que esteja impedindo essa gestação, Essa digamos assim. gestação. Mas é importante ser dito que, se a mulher tem mais do que 35 anos ou mais, a gente não espera tanto tempo. Era isso que eu ia É, perguntar, tipo, se tinha que tem alguma coisa a ver, com a a gente idade, sabe com a é. idade, mas tem uma idade que existe essa coisa do relógio biológico verdadeiramente ou Uhum. Com certeza existe, né? Os óvulos, eles já nascem com a mulher. Então, eles vão sofrendo perdas, mutações ao longo do tempo. E aí, a partir dos 35 anos, de maneira mais importante, a gente começa a ter uma queda mais acentuada na quantidade e na qualidade. Então, o tempo, a idade da mulher em fertilidade é super importante. Hoje a gente sabe que dos homens também, mas de maneira mais gradual e um pouco mais uhum, tarde do que no caso das mulheres. Então, se você tem 35 anos ou mais e não atingiu a gestação após as tentativas por 6 meses, a gente orienta que já procure o ginecologista, o especialista em fertilidade para investigar. E também naqueles casos em que, apesar de você ainda não ter completado esse tempo de tentativa, mas você já apresenta sintomas, sinais que possam dar indício de alguma dificuldade. Então, mulheres com irregularidade menstrual, com dores pélvicas, dor na relação. Então, se você suspeita de alguma alteração na saúde reprodutiva, é importante que você busque o quanto antes. tem mães que têm esse desejo e esse sonho e já partem por conta da idade. Uhum, Já estão, tipo, no primeiro contato, partindo para a possibilidade de inseminação. uhum. O que você pensa sobre isso? Hoje, assim, a gente sabe que a medicina reprodutiva, ela não está limitada, ela não é só fertilização in vitro, né? Na verdade, ela inicia pela investigação, pelo conhecimento da saúde da mulher, do casal como um todo. Às vezes, a gente encontra coisas, alterações clínicas, como alterações de tireoide, que podem ser facilmente corrigidas, acompanhada em conjunto com o endocrinologista. Às vezes a gente está falando de infecções pélvicas, né? Então é primeiro conhecer cada caso. Quando a gente fala assim dos 35 anos, do 1 ano de tentativa, dos 6 meses de tentativa, dá a impressão que a gente coloca todo mundo num saco só. Mas os casais, eles são indivíduos, eles têm particularidades. Então Sim, é importante que o médico não coloque todo mundo ali no mesmo saco, né? A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Existem casos que sim, né, assim, casos mais específicos, a alta complexidade, que são os tratamentos de fertilização in vitro e outros tipos de tratamento, eles são mais indicados, né? Mas existem outras formas de tratar, inclusive outras formas de orientar a melhora da fertilidade natural. Existe, mas, por exemplo, para dar início a um tratamento como esse, tem que haver esse processo investigativo antes. Não, com não é tipo certeza. assim: "Ah, estou muito ansiosa, quero muito e É, vamos logo para com certeza. garantir". É a palavra que elas usam, né, para garantir, eu prefiro, pular essa etapa das vias naturais e ir logo para o que é garantido. Isso. Existe uma garantia? Primeiro que não existe uma garantia, infelizmente, né? Mesmo os tratamentos de alta complexidade, nas pacientes até 35 anos, a nossa taxa de sucesso por tentativa é de 50 a 60%, às vezes um pouco mais, dependendo do caso, da idade da paciente. Mas a grande questão é, como eu falei, é individualizar, porque conhecimento é poder. Você primeiro precisa entender o que é que está acontecendo com você, com seu esposo, com seu parceiro ou parceira, entender quais são suas chances, quais são os tratamentos disponíveis, para você tomar a decisão de forma embasada, né? Então, às vezes, tem casais que procuram a gente no consultório
E após essa explanação, eles veem que eles têm uma boa chance com outros tipos de tratamento. Ou não, acontece de, não, posta todas essas informações na mesa, a gente chegou à conclusão que realmente vale mais a pena já partir para uma fertilização in vitro. Então, o conhecimento ele é muito poderoso. O casal ele precisa Sim. primeiro descobrir o que é que está acontecendo, quais são suas possibilidades. Hoje existe uma questão muito forte, né, que deveria sempre ter existido, mas o respeito à autonomia do paciente. Sim. Então, né, dentro dos limites éticos, né, dos limites de responsabilidade do médico, a gente respeita muito também a decisão do casal, mas ele precisa tomar essa decisão informado, né? Sim, consciente Consciente. da decisão que está tomando. Uhum, E nesses casos, de infertilidade, né, passaram-se todas as etapas, o uhum, que é que se investiga? Quais são os exames? uhum. Qual é esse passo a passo de investigação? A investigação, ela também acaba sendo muito individual, mas de modo geral, aquela investigação mais básica inicial, ela passa pela investigação dos fatores masculinos, então através de um espermograma, né, exames de sangue do esposo também, perfil hormonal, colesterol, saúde do homem como um todo. Em alguns casos, a gente também pede ultrassom de bolsa escrotal para investigar varicocele, tumores, outros tipos de alteração. No caso da mulher, a gente investiga a anatomia uterina, um ultrassom transvaginal bem feito, né? Em alguns casos, a gente também indica uma histeroscopia, que é como se fosse uma endoscopia, só que do útero, né? O médico visualiza diretamente, pode biopsiar o endométrio. O perfil hormonal da mulher, então, tireoide, né, prolactina e outros exames são essenciais. Avaliação da permeabilidade tubária, que a gente faz através da histerossalpingografia ou histerossono-salpingografia. Que nome difícil. São nomes. Dói? no- São exames dolorosos? Isso é muito variável, depende do limiar de dor de cada paciente, depende do material utilizado, né? Tem pacientes que relatam cólica durante esse tipo de exame, tem pacientes que não relatam, né? Mas isso é muito individualizado. Esse é o pacotão básico inicial para a gente tentar encontrar, né, dentro do que a gente conhece como os fatores mais comuns, o que é que pode estar causando a dificuldade para aquele casal. Tá. E aí, feito todos esses exames e todo esse processo de investigação, quais são as opções? Tipo assim, qual é a diferença? Fertilização in vitro, Uhum. enfim, quais são as Os opções? nomes às vezes Sim, os confundem um nomes pouco, né? confundem e meio que a gente não sabe o que é que significa cada um. Uhum. Muitas vezes o que a gente orienta, né, são controles de doenças, né, identificadas. Então, por exemplo, um paciente com síndrome do ovário policístico, especialmente as pacientes jovens, a gente vai orientar uma mudança no estilo de vida, uma adequação na alimentação, na atividade física, alguns suplementos que podem ajudar. Então, algumas vezes a gente não parte para um tratamento de reprodução Uhum. necessariamente. Mas dentre os tratamentos de reprodução que existem, a gente tem aqueles conhecidos como de baixa complexidade. Baixa complexidade, eu gosto de explicar assim de maneira bem fácil de entender, que é quando o óvulo e o espermatozoide eles se encontram, então a fertilização ocorre dentro do corpo da mulher. E esses tratamentos podem se dividir em tratamentos de namoro programado, né? Certo. Então, o médico faz uma monitorização da ovulação daquela paciente com ultrassom, na maioria das vezes associada a uma medicação para induzir a ovulação, mas é possível fazer isso acompanhando o ciclo natural da paciente também, para identificar o período mais fértil, período próximo da ovulação da mulher e orientar as relações sexuais em casa. Na inseminação intrauterina, né, que já tem algumas indicações mais específicas, a gente também faz esse preparo com indutores de ovulação. Aqui, às vezes, além dos indutores orais, a gente já pode usar alguns injetáveis, faz a monitorização ultrassonográfica e quando a gente chega naquele período mais fértil, né, próximo da ovulação, a gente capta o sêmen do esposo, faz um preparo específico, uma seleção, né, uma capacitação que a gente chama desse sêmen, e coloca o sêmen diretamente dentro do útero da mulher. Isso que é a inseminação intrauterina, de forma que o espermatozoide vai encontrar com o óvulo lá dentro da trompa da mulher. Essa questão de escolher se é menino ou menina existe? Nesses casos de baixa complexidade, isso é impossível, né? O óvulo e o espermatozoide que vão se escolher lá dentro.
Na alta complexidade, a gente tem a fertilização em laboratório, né? Então, o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele se dá em laboratório, a formação do embrião se dá em laboratório, né? E normalmente ele fica de 3 a 5, 6 dias em laboratório antes que a gente transfira diretamente para o útero da mulher, né? Esses são os tratamentos de alta complexidade. Algumas mulheres, né, com indicação, ou outras por vontade própria, optam por biopsiar esse embriãozinho, tirar uma pequena quantidade de células para estudo genético. Às vezes, para procurar alguma alteração que ela já possua na família, Sim. ou porque são casais com idade mais avançada, que a gente sabe que tem chance, né, de alguns tipos de alteração, então elas desejam procurar. E aí, nesse caso, no laudo, pode vir o sexo biológico da criança. Mas as normas éticas, né, que nos norteiam aqui, no Brasil, é proibido que você faça uma seleção do embrião baseado nesse resultado do sexo biológico. Entendi. E, por exemplo, passei dos 35, pretendo ser mãe um dia, mas no Uhum. momento não estou preparada. É muito importante você ter tocado nesse assunto, né? A questão da preservação da fertilidade, né? Do congelamento de óvulos. O que que a gente indica, né? Que todas aquelas mulheres que chegaram ali próxima dos 30 anos e não têm, assim, ou desejam ou precisam postergar a maternidade por algum motivo, Próximo dos 30 próximo já. dos 30 seria o ideal que as mulheres já começassem a pensar nisso com carinho, né? Seja por questões profissionais, pessoais, seja porque ainda não encontraram o parceiro ideal que desejam dividir aquele momento da vida. Então, que elas já comecem a pensar na preservação de fertilidade através do congelamento de óvulos. Também é importante lembrar daquelas mulheres que hoje elas ainda não têm o desejo da maternidade, não têm certeza se querem ser mães, mas que não sabem se talvez poderiam mudar de ideia no futuro. Então, a gente também orienta que pensem com carinho na preservação de fertilidade. E naquelas pacientes, né, tanto as mulheres quanto os rapazes, que vão se submeter a algum tipo de tratamento médico, que possa prejudicar a saúde reprodutiva. Então, vão fazer algum tratamento cirúrgico, algum tipo de quimioterapia ou radioterapia que possa ser danosa para a saúde reprodutiva. É importante também, não só o paciente, mas também os colegas profissionais de saúde, lembrarem de orientar e oferecer a preservação de fertilidade. Sim. Olga, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer, foi riquíssimo. Obrigada, eu que agradeço. Todas as respostas, eu tenho certeza que vai chegar essa mensagem a muitas mulheres que estão passando por Uhum, esse momento tão delicado, com que é um certeza. sonho, né? São realizações de sonhos, é Uhum. desejo. E muito obrigada Eu que por sua agradeço, foi um presença aqui prazer. hoje. Mas antes da gente encerrar, eu Uhum. quero te perguntar se você lembra qual foi a primeira pergunta que eu te fiz. Você falou sobre o seu conceito de fertilidade, né, um conceito e você me perguntou que Ah, ótima pergunta. Você me perguntou, eh, justamente, qual é a chance de uma mulher engravidar, de uma mulher ser fértil? hum. A primeira pergunta que eu te fiz foi: "Quem é você?". A gente nunca se concentra tanto na gente, né, sempre. Sim, e é por isso que eu tô te perguntando, e eu Uhum. queria saber se você se permite se ver através de um outro olhar, Ah, sim, o seu olhar não, o meu olhar. o seu olhar. Através de você, Olga, você me inspira a ter e dar opinião, Uhum. falar sobre assuntos diversos. Sério não significa chato. Temas importantes podem ser leves e até divertidos. Muito obrigada Muito obrigada, pelo Verlaine, muito seu carinhoso. sim, por participar desse momento aqui conosco, e tem uma pessoa que quer falar com você. Nossa, certo. Você me disse que a sua pessoa mais especial é o seu esposo? Sim, companheiro de todas as horas. Companheiro de todas as. Olga, aqui é Ulisses, Hum. seu marido, e eu queria aqui deixar uma mensagem para você aqui no Papo Calcinha, é, dizer que você é a pessoa mais importante do mundo para mim e Oh, que eu te amo muito. Você é minha melhor amiga, minha companheira, meu amor e a minha colcheta. E queria mandar aqui um beijão aqui ao vivo para você. E é isso. Te Ah, que amo. lindo.
Beijo. E ele é tímido, viu? Vocês conseguiram essa mensagem toda. A gente conseguiu essa proeza, porque você merece. Posso Obrigada. te dar um Com abraço? certeza. Obrigada, Verlaine.